falar sobre Site Survey, esse nome aí meio estranho, mas é bem legal conhecer esse termo, né? Principalmente para quem pretende aí, entrar em área de projeto, ou mesmo nem precisa ser um projeto tão grande, né, Reinaldo? Depois a gente vai falar sobre isso daí, É. mas que realmente queira fazer uma instalação estruturada desde o início, né? Então você organizar todo o processo desde o início e tal. É, um dos pontos que eu sempre bato é o seguinte: você não precisa ser grande, ser uma empresa gigante para usar processos e procedimentos de empresas grandes, né? Então acho que existem algumas coisas que a gente pode adaptar ao nosso negócio. Site Survey é uma delas. Então é uma metodologia muito eficiente que funciona muito para uma empresa grande, mas também funciona para uma empresa pequena que quer se estruturar na hora de montar um projeto. Pode ser um projetinho de 4 câmeras, pode ser um projetinho de alarme, pode ser um projetinho de uma rede sem fio num escritório. Mas isso daqui vai te dar uma base, vai te dar uma segurança para poder desenvolver esse projeto até o final e entregar para o cliente. E você está ciente que o que você está entregando para ele é realmente o que ele quer. Então acaba também alinhando algumas expectativas do cliente, né? Muitas vezes o cliente tem uma expectativa sobre um projeto, sobre uma instalação. Então aqui é um ponto também interessante. Uma coisa que eu lembrei também, Reinaldo, que a gente acho que entra rapidinho, mas só passa ali em um dado momento, é o site survey e falar também sobre um POC, né? Sobre a prova de conceito, porque são duas coisas diferentes, mas tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, né? Eu já vi até fabricante falando que é a mesma coisa, não é. Então, mas no final a gente passa por aí. Então é o seguinte, para começar, vamos começar com o Reinaldo fazendo uma apresentação breve aí do que tu faz, do que tu fazia, para a gente entender de onde que tu tirou aí essa tua expertise, essa tua experiência aí nesse assunto. Toca ali para o Reinaldo, que é contigo. Vamos ver se o áudio está chegando aqui daí. Tá ok. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Reinaldo Lozano, né? Primeiramente, eu queria agradecer ao Wagner pela oportunidade de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Primeiramente, em relação à minha formação, eu tenho formação técnica em eletrônico, né? Posteriormente, eu fiz engenharia de telecomunicações e, mais recentemente, uns 2 anos atrás, eu fiz um MBA de projetos, que é para consolidar toda essa parte, toda essa estrutura de profissional direcionada diretamente para desenho e o processo de projeto em si, né? E, na verdade, eu trabalho, como eu já comentei com o Wagner, eu trabalho na área de telecom já há algum bom tempo, já há pouco mais de 30 anos, e trabalho também com a área de eletrônica, com a parte de desenho de dispositivos IoT, e também, há uns 10 anos atrás, já comecei a me envolver com a área de CFTV, com a parte de eletrônica, de segurança eletrônica e afins, né? E hoje eu estou dando consultoria, né? Sou consultor na parte de projetos de segurança eletrônica, desenvolvendo também aplicações direcionadas para as outras áreas da segurança eletrônica. O Reinaldo, aproveitando, tu falou em consultoria, né? Uhum, Não tem a ver com site survey, mas aí realmente é uma curiosidade minha. uhum. Porque a gente ouve muito aí os técnicos no mercado falando que cliente não paga consultoria, que cliente não paga projeto, que cliente quer tudo de graça. Como é que tu vê isso daí, cara? Pra gente só, antes mesmo de começar, pra gente dar uma alinhada e falar de mercado. Como é que tu vê isso daí? Como é que tu se posiciona no mercado? Dá de cobrar projeto? Não dá? O que tu diz? Na verdade é assim, normalmente a sua consultoria, quando você entra para dar esse suporte, você dá o suporte através de uma outra empresa que está ou pleiteando um projeto ou desenvolvendo alguma solução, né? Então, muitas vezes o que eu faço, quem é o front-end da solução é essa empresa que está necessitando de uma expertise um pouco mais focada nesse aspecto. Então, meu envolvimento normalmente é para dar suporte para essa empresa que tem a necessidade de consultoria. Mas eu vejo assim, a parte de projeto
É um conhecimento seu e eu acho que vou dizer assim, esse retorno com relação ao ao seu conhecimento, né? Então eu acho que projeto ele tem que ser, muitas vezes, eu acho que tem que ser alinhado com a possibilidade na pré-venda da solução, mas o projeto normalmente ele tem que ser remunerado, né? Principalmente quando o projeto é muito grande ou médio projeto, né? Qual o tamanho de projeto que hoje tu trabalha? Porque na verdade tu não atua direto com o cliente final, né? Tu presta serviço para uma empresa de segurança eletrônica para dar suporte para ela desenvolver um projeto para o cliente, né? Qual que é o padrão desses projetos aí que tu tem trabalhado, só para a gente ter uma ideia? Então, são projetos normalmente que envolvem estruturas, muitas vezes ou de supermercado, muitas vezes uma capacidade que nem, por exemplo, teve um colega meu que pegou um projeto grande e ele desenvolvia uma estrutura com câmeras IPs, chegava a mais de 200 câmeras dentro dessa estrutura, né? Porque ele tinha uma conectividade que nem, por exemplo, muitas vezes o meu suporte não é em relação à estrutura só local, porque ele tem a expertise do corpo técnico deles. Mas muitas vezes uma interligação que há necessidade de um centro de monitoramento único, né? Então esse centro de monitoramento faz essa interconexão e aí tem a necessidade de uma conexão ou muitas vezes MPLS ou mesmo VoIP para fazer uma interligação em conjunto. Então a gente entra dando suporte em relação a essa estrutura. Porque hoje o que a gente percebe é que muitas vezes não há não há uma dificuldade em relação à área local, e sim a interconectividade dessas localidades, que é o problema que muitas vezes o pessoal esbarra, né? Vamos supor assim, resumindo, colocar a câmera na parede, todo mundo coloca. Agora, conseguir fazer tudo isso daí funcionar, tudo trabalhar É, direitinho já é outra história, né? O todo mundo coloca, eu também generalizei muito, né? não, sim, Mas assim, não é uma dificuldade tão grande quanto integrar tudo isso daí, porque daí é um monte de detalhe, né? Daí a gente vai falar de estrutura de rede, estrutura elétrica, transmissão de voz, transmissão de vídeo, e aí é que entra, eu acho que é a ideia realmente do site survey, né? Porque esquecer um detalhe aqui no meio ferrou, né? sim. Que nem um exemplo que eu poderia dar para você é o seguinte: tem um conhecido que entrou em contato precisando de um equipamento, de uma forma. Ele comprou um lote grande de isoladores para fazer uma cerca elétrica. Os projetos são pequenos e, né, Uhum. ele comprou um lote de isoladores e os isoladores deram defeito. Eles vieram com uma trinca interna na injeção do plástico do isolador. E quando colocava o eletrificador, né, começava a dar problema porque dava um disparo falso, Tava coisa fuga, parecida. né? Isso. O que aconteceu? Ele pediu que eu desenvolvesse um equipamento para fazer a análise da cerca elétrica. Ou seja, um equipamento que eu coloque e ele faça como se fosse uma certificação. De que forma? Ele gera uma alta tensão simulando o eletrificador e possibilitando que você analise se de repente tem alguma fuga dentro da cerca elétrica, que tem o excesso de percurso da cerca e assim por diante. Então, na verdade, eu faço um leque grande de consultoria nesse sentido, tanto de eletrônica quanto de IoT, num dispositivo de telemetria, entendeu? Então, bem legal. Vamos então adiante. Vamos, senão se deixar, eu vou ficar aqui batendo papo contigo a noite inteira sobre isso daí e a gente não avança no site survey mesmo. Mas vamos lá, tu me diz o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui, tá, Reinaldo? Só para o pessoal entender, o Reinaldo me passou um documento hoje falando sobre site survey, até para a gente alinhar o discurso, né? Para um não falar banana e outro falar maçã, então, mas a gente estava bem alinhado. E eu só montei aqui uma apresentaçãozinha só para a gente ter uma linha de raciocínio, né? Uma primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que todo esse nome todo bonito e tudo mais, de site survey, na realidade ele se resume a uma coisa, né, Reinaldo? Que é a pesquisa de local, né?
é a tradução literal dele. Tu quer falar sobre esse termo, o que é realmente o Site Survey? Então o que acontece? Quando a designação de inspeção, pesquisa ou análise do site, né, da área, do ambiente e da estrutura, ele vai de encontro justamente para a uma análise como se fosse um raio-x do ambiente. Ele possibilita que você faça um registro, né, uma metodologia de trabalho que faça um registro do que você está vendo dentro do ambiente do cliente, né? Então, justamente a palavra, né, a palavra em si, em inglês, ela denota exatamente que você está fazendo uma pesquisa ou uma análise da estrutura física do site, né, da área local onde o cliente está inserido, né? E na tua visão, no conceito, tu vê que existe alguma limitação, tanto de projeto pequeno, projeto grande? Tu acha que onde que dá de aplicar? Como que se aplicaria isso daqui hoje? Vamos primeiro por aí. O que tu acha que é o limite site survey? De onde até onde que a gente pode ir com o projeto usando o site survey? Então, eu acho assim, nesse termo, muitas vezes as pessoas falam, quando a gente chega com alguma determinada metodologia, uma forma de trabalho, inclusive até a parte de projeto mesmo, que é uma coisa que futuramente eu acho muito também pertinente, a gente está até explicando isso para o pessoal, eu acho assim, quando se chega com uma metodologia, alguma forma de procedimento, a primeira coisa que se pensa é a carga burocrática em cima disso, que isso vai ser impeditivo, que vai ser uma forma de você colocar gordura, né? Uma forma de você colocar algum impedimento que trave o dia a dia do serviço. Já muitas vezes falaram, não, Reinaldo, mas eu sou pequeno tal, e, é, e não há necessidade de eu ter um tipo de alinhamento de documento. Eu penso assim, Wagner, que eu falei para essa pessoa, falou, ó, você não é pequeno, você está pequeno. Então, é nesse Legal. aspecto que você tem que se preparar já orientando para o crescimento. Então, você está pequeno, você vai crescer. Então, para você crescer, você tem que se estruturar para que esse impacto do crescimento não venha com imaturidade associada em termos técnicos e processuais. Eu acho que isso daí tem que estar alinhado com a necessidade já de você já estar se alavancando para um procedimento mais estruturado. Então, nesse aspecto que eu acho que eu acho que esse tipo de documento, ele é um organismo vivo. Em que sentido? Que você faça suas adaptações. Se eu sou pequeno, se eu estou pequeno no momento dessa análise, eu me ajusto nesse momento a esse documento, mas não deixo de adotar a metodologia, entendeu, Vai? Não sei se você concorda com isso, mas é nesse aspecto que eu acho que a documentação, que a metodologia, ela é aplicável para pequenos projetos. Não, eu concordo em gênero, número e grau, igual eu falei. Eu sempre falei isso. Não é porque você é pequeno ou está pequeno que você não vai utilizar as boas ferramentas, né, de gestão. Mas assim, agora vamos para termo prático, né? A gente já entendeu que site survey é uma pesquisa de local, você faz um levantamento prévio ali, faz uma inspeção, né, no local. Mas como que ele funciona? Como que é esse documento? Porque, por exemplo, eu uso aqui, eu entendo como um site survey, são algumas planilhas específicas por segmentos, onde muitas vezes eu vou lá e faço um levantamento, né? Vou num condomínio fazer um levantamento de um controle de acesso. Então tem uma planilha onde eu vou preencher a quantidade de acesso, o tipo da porta, se vai ser biometria entrada e saída, se a porta é de vidro ou de madeira. Isso pode ser considerado um site survey ou tem que ser algo mais completo, mais complexo, mais elaborado? Então, o site survey normalmente, o que ele faz? Por exemplo, ele separa por áreas muitas vezes, por exemplo, um site survey que nem você falou de condomínio. Normalmente, existe associado ao que você está prestando a consultoria em termos de segurança, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer o levantamento do site survey no condomínio,
Você vai analisar primeiramente como é que é a entrada do condomínio, né? Você vai fazer uma análise de estrutura de confinamento, se há confinamento ou não, qual o índice de quantidade de pessoas que entram. Por exemplo, uma coisa também legal é, de repente, você colocar algum dispositivo de sensor de registro para saber no portão de entrada a quantidade de pessoas que entram. Hoje em dia você faz de forma eletrônica isso, né? Por dispositivo mesmo o IoT possibilita isso, de você colocar sensores e fazer essa coleta inicial de informação. Eu acho que o Site Survey, a principal função dele é saber, primeiro, por exemplo, na parte de acesso do condomínio, como você pode propiciar que, que aquele levantamento seja feito mais fidedigno possível do local, em termos realistas, para que você colete esses dados, né, de acesso, de análise de risco, qual a possibilidade de que você enxerga do ambiente do cliente, associado, por exemplo, a áreas que nem, por exemplo, de acesso de internet, muitas vezes. Como é que é acesso de fibra, se não é acesso de fibra, se o acesso ele passa por algum processo de NAT, algum processo de roteamento interno. Então, cada área do Site Survey ele tem uma área específica, tanto de elétrica como de redes, e que você consiga coletar essas informações e faça o registro delas, para que esse documento seja analisado, inclusive, posteriormente como um documento de registro disso. Então, eu acho nesse aspecto que é o que eu falei para você. Muitas vezes, se a pessoa não tem um perfil de atendimento ao condomínio, o documento ele pode ser alterado para uma outra análise mais necessária como o seu ambiente. Se o cara, por exemplo, da parte elétrica, a parte elétrica eu vou fazer um levantamento, por exemplo, se eu vou colocar uma central de acesso, ou associado a um CFTV, se eu tenho acesso de energia, se eu tenho um quadro específico, se, por exemplo, como já aconteceu, de muitos colegas meus colocar um quadro numa área de tomada e ele não sabia que a tomada era associada a um outro equipamento. Então você, pô, não é simplesmente utilizar aquela tomada, você tem que saber exatamente a estrutura de energização, da onde vem aquela conexão de energia. Então, por isso que o Site Survey ele ajuda justamente a levantar esses pontos críticos, né? Nesse aspecto de você ter um raio-x do ambiente para propiciar que você muitas vezes faça de repente um desenho de uma estrutura condizente, sintonizada com a necessidade do cliente, que é o principal fator, né? Só que, obviamente, também para isso o técnico ali, a empresa que vai fazer, ele precisa ter ou um Know-how. conhecimento prévio, né, um know-how, ou ela tem que ter um documento ali, um passo a passo muito bem estruturado para que ela consiga levantar o máximo de informação, né? E o E outro sim, ponto que eu vejo também é o limite entre o tamanho do projeto também, né? Porque igual a gente estava falando, pode ser aplicado com projetos menores? Pode. Só que, obviamente, existe um tempo ali para chegar a fazer todo esse levantamento, né? Então, acho que sim. esse documento ele tem que também ser bem estruturado, vamos dizer assim, bem adequado à necessidade, né? Não adianta eu fazer vamos dizer assim, uma documentação que vou questionar até a subestação da empresa de energia elétrica se eu estou indo colocar lá 8 câmeras, vamos dizer assim, né? Claro, eu vou ter algumas coisas que eu posso utilizar, mas não vai ser tudo, né? É isso, né? Isso, com certeza, concordo plenamente. Porque, na verdade, quando você faz o ajuste do documento, você já está sintonizando ao seu ambiente. Então, não que você vai ter que sintonizar, porque muitas vezes, por exemplo, você tem áreas do documento que você pode descartar em relação à estrutura que você tem hoje, a necessidade de fornecimento de um serviço que não está sintonizado com o documento hoje. Mas é nesse aspecto que eu falo que o documento é vivo, né? Uhum. Se fosse, vamos dizer assim, vamos falar de uma forma bem prática, Reinaldo. Uhum. O pessoal que está aqui com a gente e tudo mais, pô, eu quero aplicar a metodologia de site survey amanhã. O que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro caminho? Existe algum site onde ele vai lá, baixa uma planilha?
de referência ou ele tem que listar alguma coisa? Como que tu me aconselharia a começar com isso daqui hoje, para começar a utilizar esse processo? Então, eu Tu tem penso que imaginar o seguinte, né? Cara, eu não tenho dinheiro para gastar com que existe, né? consultoria, eu não tenho, né? Sou pequenininho lá, estou pequenininho e quero começar a me estruturar. O que que eu deveria começar a fazer? Então, eu acho assim, a consultoria, o que que ela ajuda? A consultoria ajuda no sentido de que existe já lições aprendidas, né? E o cara, no caso a pessoa ele vai entender o ambiente seu, vai entender, mapear o que você já faz hoje, estruturar esse documento para que ele já esteja sintonizado com a sua necessidade. Eu acho que nesse caso a consultoria, esse respaldo da consultoria faz com que você já consiga reduzir o tempo de elaboração dentro do seu ambiente atual, né? Eu acho que nesse sentido que você vai pegar o expertise de uma pessoa que já tem essa estrutura e consiga aplicar já no documento, porque o problema principal é que se você for na internet hoje e procurar sobre site survey, você vai encontrar muita coisa. Só que vocês vão perceber uma coisa: grande parte da documentação hoje em dia está associada a site survey de áreas de Wi-Fi ou de desenho de estrutura de acesso, de access point, Que é onde é mais em mais relação. usado, né? Na realidade vamos dizer assim, na prática é onde realmente o pessoal usa mais, né? Eu acho assim, cara, em relação a isso, ele é usado porque já existem muitos exemplos em relação a essa estrutura. Entendi. Eu digo no sentido que nem, por exemplo, é, no cliente que nós atendíamos, né, que eu era residente, nós tínhamos uma estrutura de telefonia DECT, trabalhava com 60 herbes, né, estação rádio base, Uhum. distribuídas na área. E tinham lá quase 1.000 aparelhos. Era a tecnologia da Siemens, né? Isso, DECT, na verdade, o DECT é um padrão de Padrão internet. de comunicação, né? Um usa isso, o DECT ele está na camada 2 da interface aérea, e aí as pessoas, no caso das empresas, colocam as camadas superiores de tráfego aí, inclusive de criptografia, cada um puxa a sardinha para o lado dele, né? Mas no caso da Unify, ele utiliza o DECT mais o GAP, que é um outro protocolo de camada superior. E esse telefone, o que ele faz? Existe uma central, de um módulo de controle, que nem o Wi-Fi, o Access Point faz. E ele distribui as herbes como se fossem as herbes comuns que a gente usa das operadoras. De celular, né? Isso. Tanto é que a interface aérea trabalha em TDMA, que é na antigas operadoras aí do 1G, 2G, né? O que acontecia? Nós tínhamos um documento de site survey tanto na parte de mapeamento e triangulação de sinal para saber os ambientes que iriam ser colocadas as ervas, mas também em relação ao estudo de tráfego disso, que não tem muito a ver com a parte de interface aérea. O que era? Era saber se existia a tubulação de acesso da estação radiobase, se eu tinha áreas de acesso e assim por diante. Então, no caso, eu adaptei o documento do site survey à minha realidade, não só da interface aérea, mas também do acesso que tinha dos demais componentes da arquitetura, entendeu? Nesse aspecto que eu digo para você, que quando a gente faz esse documento, você está você sintonizando isso com o seu ambiente, vai trazer um monte de benefícios. Pode até ser num primeiro momento que o documento ele vai te dar um pouco mais de carga burocrática porque você ainda está tendo um contato inicial com o documento. É como se fosse um checklist, né? O checklist ele difere um pouco porque o checklist na verdade é um decisório para saber ou não se algo foi executado. O site survey ele vai bem mais além, ele faz um levantamento para análises futuras, inclusive de lição aprendida, para saber, eu preciso fazer determinada ação em determinado ambiente. Eu já tenho uma expertise, eu tenho uma experiência já num projeto, então eu escalo de novo aquela documentação e me auxilio a ter decisores mais assertivos na estrutura, entendeu?
Entendi, entendi. Eu tô dando uma olhada no comentário que o pessoal disse que tá travando. Talvez esteja mesmo, pessoal, porque hoje a minha internet tava bem ruim mesmo, bem ruim. Tá dando uma travadinha. Mas assim, na pior das hipóteses, depois daqui vai ficar gravado, eu tô gravando aqui também, tá? Tô gravando local, não só no YouTube. E aí, na pior das hipóteses, aí depois eu subo para que vocês possam ver o replay mais completo aí, que aqui pelo menos o local não tá travando, né? É... Não, legal, Reinaldo. Assim, até imagens estão travando, então deve ser a nossa internet. Eu estou até olhando aqui o monitor, realmente está dando umas boas travadas. Mas vamos seguir em frente, na pior das hipóteses, depois a gente vai ter a gravação aí. Uhum. O pessoal já sabe como é a internet no Brasil, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Tomara que não trave mais tanto aí para que o pessoal possa acompanhar. É, então, assim, Rinaldo, posso considerar o checklist uma porta de entrada para um site survey? Se hoje eu fizer um checklist bem estruturadinho, começar a ajustar ele à medida que eu vou utilizando, eu posso dizer que essa é uma porta de entrada ou tu acha que isso ainda é muito pouco para eu considerar uma porta de entrada? Não, ele é uma porta de entrada a partir do momento que você registra se determinado componente existe ou não. Só que se você precisar de uma análise mais aprofundada, você vai ter que abrir esse componente do checklist para que ele forneça mais informações que auxiliem para a análise do documento no futuro. Né? Me dá Que um nem, por exemplo, vou exemplo, dar me um, dá um exemplo prático disso. não, por exemplo, vamos supor que você tenha uma coisa me veio à cabeça em relação a aterramento, né? Vamos supor que eu preciso fazer um aterramento de uma área que eu estou fazendo uma estrutura, né? De um equipamento, de uma estrutura que eu tenho que fazer. Esse aterramento, por exemplo, o aterramento você tem que seguir normas porque você está, além de você estar inserindo algum equipamento no ambiente do cliente, você também você pode, de repente, o operador ou quem estiver utilizando aquilo, colocar em risco. Então, o aterramento você vai fazer como? Existe aterramento ou não? Tá. Se eu colocar existe aterramento, vou ter que abrir se existe para que tipo de aterramento. Ah, o aterramento que o cara tem é um neutro aterrado. O aterramento que eu tenho é um aterramento elétrico que tem da estrutura de retorno da parte elétrica. Não, não é. Então quando você abre esse item de aterramento, você pode abrir um item para dizer, não, olha, é, o aterramento não existe, a necessidade de fazer um aterramento natural ou estrutural, ou com haste, ou com a geometria tal, ou com uma resistividade do solo, ou tenho que fazer o tratamento do solo. Então, essa informação ela tem que já ajudar a trazer o perfil do site, o perfil da estrutura do cliente para que não fique no 0 ou 1, entendeu? Ah, eu tenho aterramento? Tenho, mas com qual qualidade? Né? Eu tenho uma impureza desse aterramento, de repente eu coloco um equipamento mais crítico, eu não vou ter problemas de instabilidade no futuro. Então, nesse aspecto que eu falo, que é uma questão que extrapola um pouco mais do sim ou não. Você tem que ter. Tanto é que você pegar um documento de site survey, não é uma planilha só que você clica sim ou não. Muitas vezes ele indica a necessidade, se você tem ou não, em que circunstância aquela necessidade se encaixa no ambiente que você tem. Ou você tem que preparar alguma estrutura para fazer um aterramento, por exemplo. Não sei se você entendeu. Sim, não, aterramento é um caso bem Bem crítico. interessante, bem crítico, bem crítico. Eu já tive esse tipo de situação de pegar um condomínio gigante para fazer a instalação de cerca elétrica, centrais industriais gigantes, 3 centrais e aí, tem aterramento? Tem, mas não foi medido, não foi feito nada, só, igual tu falou, né? Era um checklist onde dava um tiquezinho lá no sim, tem aterramento. Mas na hora que a gente foi instalar e foi ajustar, pelo amor de Deus, era melhor que nem tivesse aterramento, de tão ruim que tava. A gente gastou mais tempo
arrumando aquele aterramento do que realmente instalando o equipamento, porque pô, nem lembro quantas ASs tiveram que ser instaladas e tudo mais e testado para a gente conseguir chegar. E vou te falar, tá? A gente não chegou dentro do padrão ainda. A gente ficou bem acima dos 10 ohms que precisaria, mas assim, ó, mais do que isso daqui, com esse projeto não dá de fazer, né? Então realmente é um exemplo foi bem interessante ter tocado nesse assunto aí. E mesmo porque a questão do aterramento é uma questão extremamente polêmica, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, não, vou ter que fazer um aterramento no caso de cerca elétrica, que é um eletrificador que trabalha com alta tensão. A alta tensão do eletrificador, ela não pode trabalhar flutuante. O que é flutuante? Ou você ter um aterramento ineficiente, ou não existir o aterramento, que muitas vezes tem pessoas que fazem. Então, a cerca elétrica ela vira uma antena, né? E ela é um equipamento que ela tem uma distância grande, trabalha com uma alta tensão, né? Apesar da corrente ser baixa, mesmo porque da questão do meio Joule que vem como é que chama, de normalização, mas o problema é que quando a cerca é mal aterrada, ela fica na flutuação liberando como se fosse uma estação de rádio com pulsos de 2 em 2 segundos. Então, o que acontece muitas vezes? O cara vai lá e estica muitas vezes uma haste e acha que aquilo que ele esticou no chão já é o suficiente para fazer um aterramento. E muitas vezes, além do equipamento não trabalhar de forma adequada, aquela haste, com o tempo a gente sabe que se você não fizer tratamento de solo, principalmente o aterramento não natural, que é o de haste, ele vai provocar um isolamento progressivo da haste em relação ao solo, em função de umidade. Então, muitas vezes que eu sou mais adepto ao aterramento natural, né, que é o aterramento estrutural, que você procura áreas de estrutura no prédio para conseguir fazer isso, porque você pega mais massa e mais massa tem um acesso maior de disseminação da carga atmosférica. Então, nesse aspecto que eu falo para você, cara, que é a parte do aterramento, por isso que eu dei esse exemplo aí, que é um dos mais críticos, que o pessoal muitas vezes negligencia, né? A ferramenta mesmo é igual tu falou, a maioria acha que vai lá, enfia um toquinho de aço no chão e tá aterrado. Né? Só falta eu pegar um vasinho de cerâmica e colocar o fiozinho lá dentro, né? É verdade. E me diz um negócio, Reinaldo, e a prova de conceito? Em que momento termina o site survey e entra uma prova? Porque o site survey, na realidade, ele é uma primeira etapa de um projeto, né? Então eu vou chegar lá e vamos trazer pro CFTV assim para ficar mais claro, né? O Uhum. que seria o site survey? Vou precisar colocar CFTV no ambiente. Então vou ter que analisar o ambiente, analisar a iluminação, ângulo de abertura, se vai ser usado à noite, se não vai. E a gente vai abrindo todos os detalhes lá para a gente chegar num levantamento prévio. Esse seria o site survey, ok, né? A Sim. prova de conceito ela já seria depois quando eu já tenho isso meio que pré-definido, né? Tipo, eu já sei mais ou menos o que vai, mas eu quero confirmar que aquilo dali. É isso aí mesmo? Como é que tu vê essa barreira entre um e outro? Porque eu já vi muita gente falando que é a mesma coisa. Ah, vamos fazer um site survey lá e colocar uma câmera no lugar para ver como que vai pegar à noite. Uhum. Como que tu entende isso daí? Ou tu entende como... Eu entendo como duas coisas separadas. Então, eu entendo como duas coisas separadas e totalmente diferentes. Porque se você for analisar, o site survey ele vai possibilitar levantar todas as informações necessárias para que o POC, né, que é a prova de conceito, ela seja estruturada. Porque a primeira coisa que você faz quando faz uma prova de conceito é justamente saber aonde o seu conceito se aplica àquela estrutura, né? Então, como você vai colocar algo do seu conceito, de domínio do seu conceito, dentro de uma estrutura que você desconhece se ela se encaixará, né? Então, você tem que primeiro desenhar, ter o site survey, que vai possibilitar para que, ah, na prova de conceito, a primeira coisa que você faz é exatamente transferir o conceito teórico, para depois que você passe por um processo prático, né?
Mas eu acho que o Site Survey é indispensável. Eu acho que, na verdade, o Site Survey é indispensável para qualquer coisa, desde pré-venda, durante a venda e pós-venda, muitas vezes, porque o ambiente do cliente também é mutável, né? Você pode ter uma mudança. O projeto, muitas vezes, ele pode e tem muitas variações, tanto é que tem um gerenciamento de mudanças, né? Tem uma das áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos é o gerenciamento de mudança, tanto é que ela acontece muito. Então, eu acho que assim, o Site Survey ele é indispensável em relação ao POC. Porque sem o POC, você não sabe aonde você vai colocar a sua solução, o seu conceito de solução para dentro de um ambiente que o cliente, que vai de encontro que o cliente necessite, né? Gerenciamento de mudança, eu lembrei de alguns hacks que a gente estruturava, montava lá tudo certinho, deixava tudo bonitinho, coisa mais linda, batia foto, voltava 2 dias depois, lá tinha um monte de cabo por fora e tu já não sabia mais nem o que estava acontecendo lá dentro daquele hack. Exatamente. Então, nesse aspecto, assim, que eu penso que é, é difícil, muitas vezes, você colocar uma metodologia para as pessoas seguirem, né? Eu acho que a metodologia, muitas vezes, se você não enxerga os benefícios dela, né? Ou se você ainda não tem maturidade para enxergar esse benefício, muitas vezes se você tem um problema que você não vai se beneficiar totalmente dela, né? Então eu acho que nesse aspecto que nem eu tive uma ideia muitas vezes de colocar, eu tenho uma vasta documentação também de POC, porque nós fazíamos muitas provas de conceito de vários fabricantes para muitas vezes tentar fazer um alinhamento de integração. Então, eu não, mesmo porque eu acho que nem daria tempo, né, o Wagner, de Nós ia colocar. ficar até amanhã, se juntar POC com site survey, a gente fica até. Aqui nós já vamos ter que passar por cima, assim, bem por cima mesmo, né? Bem rápido, só para dar uma alinhada, né? É, Porque se for abrir tem um bastante item, coisa. se for abrir o itemzinho aterramento do site survey, a gente já fica aqui até meia-noite. Que nem a questão dos tipos de site survey, que a gente, isso aí eu coloquei um dos tópicos lá. O pessoal muitas vezes pergunta, poxa, mas o site survey, ele muitas vezes, ele no caso, por exemplo, passivo, no sentido de que eu só olho para o ambiente do cliente, né? Ou seja, eu só verifico o ambiente do cliente. Muitas vezes você pode trabalhar num elemento passivo no sentido de você colocar, vamos supor, é, já aconteceu muitas vezes um caso de que uma área de um cliente nosso ia colocar uma área grande e vários consultores de SAP para um projeto. Olha que absurdo que isso aconteceu. E nós tínhamos que fazer uma expansão do Access Point dessa área. O que aconteceu? É, nós levantamos a necessidade dos access points da área, pelo tráfego e vazão que a controladora já estava indicando, fazendo uma estimativa. E no caso da distribuição desses access points, a gente já estava estimando mais ou menos a quantidade de pessoas. O que aconteceu? Um dos itens principais do pessoal é que eles usavam as mesas distribuídas nesse salão. Nós colocamos, distribuímos a todos os access points, fizemos os testes iniciais, tudo funcionou. No dia da ocupação dessa área, começou a ter uma instabilidade de conexão. Pessoas estavam reclamando para nós que existia variações de tráfego. Muitas vezes, ou o servidor não respondia, ou o servidor do SAP não respondia. Existiam picos de oscilação de conectividade e de fluxo variado de tráfego. A gente começou a analisar, e justamente, como eu tinha dito sobre a questão do documento ser um elemento ativo, faltava um item que depois foi incluso, por isso que eu falo sempre que a gente tem que estar de olho, de que os consultores usavam mouse sem fio. Agora você imagine 20, 30 consultores numa área, trabalhando com mouse sem fio, e fazendo batimento de frequência dentro de um ambiente desse com access point.
Essa escolha de frequência de canais a gente teve que mudar em função desse batimento que existia. Porque todos os mouses existia portadoras individuais, porque cada mouse é um tipo de dispositivo, mas as frequências de portadora eram as mesmas, e elas começavam a sobrepor uma outra. Então fazia uma legião de interferência. Quando que você conseguiria levantar isso? Então isso virou um item novo dentro do site survey, que é para analisar se a gente vai ter que ter alguma outra adequação em termos de canal de distribuição na controladora do Access Point. Você entendeu? Mas daí é loucura, né? A gente acaba tendo que abrir bem todos os detalhes, né? Imagina, para considerar um mouse sem fio, realmente é a fundo, né? Porque o problema é que numa situação dessas, por isso que eu falo para você que o site survey tem que estar sintonizado com a necessidade de cada empresa. Muitas vezes você tem que estar, que nem muitas vezes nós trabalhávamos também com a parte de DECT com o ambiente de forjaria. Lá se usa muito inversor de frequência para derreter aço. O inversor de frequência tem a 10 kHz, ele oscila em 10 kHz a 2 megawatts. Aquilo tampava todos os tipos de transmissão de rádio. Então você tem que ter, muitas vezes, entrar num ambiente desse e já, se de repente você tiver um histórico disso, por isso que eu falo que a lição aprendida deve existir, que você, num ambiente desse, já está muitas vezes esperto com esse tipo de, de situação, né? Entendi. Legal. Uma das coisas aqui que estava lá no nosso documento, no teu documento, é do que ele é, que ele é composto, né? Tu quer falar um pouco sobre isso aqui por causa desse relatório, os itens de avaliação, só para a gente dar uma passada aqui e deixar um pouco mais claro também como que funciona? Essa questão do relatório, de composição do relatório, isso aí muitas vezes eu coloquei como item, mas isso muitas vezes é mais direcionado quando você tem uma área, por exemplo, de arquiteto de solução. Por quê? Mas Reinaldo, empresas pequenas não tem arquiteto de solução, o cara é tudo, né, muitas vezes. Então, mas esse relatório, ele serve como base de composição e de item de sequenciamento do que você tem que fazer a inspeção do ambiente. Então, por exemplo, como eu coloquei com relação à inspeção visual, em relação à cerca, qual muitas vezes isso já é intuitivo para a pessoa, mas se você coloca muitas vezes esse tipo de levantamento de qual a altura da cerca, qual a distância da cerca, existe uma normatização de 2,20 m, tá, mas isso aí eu vou sair fora desse padrão. Então, normalmente quando se faz um site serviço, você tem um croquis associado do ambiente do cliente. Espera-se também faça um croquis, pelo menos da planta baixa dessa distribuição. Altura de câmera. Então, o site survey possibilita que você fale o tipo de câmera, então você eleja o tipo de câmera que você coloca e você eleja, por exemplo, direcionar a câmera para uma porta. Você muitas vezes pode, dentro desse relatório, dizer, essa câmera ela será dome ou ela será Uma bullet? uma bullet, ou vai ser com um foco ajustável, né, com um foco que você consiga ajustar para conseguir dar uma focalização mais da entrada, varifocal, né? varifocal, ou de repente se você tem vamos supor, você pode chegar a esse ponto, por isso que eu falo que muitas vezes depende da área. Eu vou colocar a câmera em determinada área e em que situação que a porta de entrada está? Está para o nascer do sol, está para o pôr do sol. Então, quando nasceu o sol, você pode ter uma incidência de raio solar direto na câmera. Então, você pode enriquecer o documento e o relatório conforme a sua necessidade. Mas isso aí vai de encontro com o seu tamanho inicial, né? Mas muitas vezes isso é feito porque você tem que estipular esse tipo de situação, inclusive para uma área, quando você tem uma área de arquitetura de solução, que o cara tem que enxergar isso, né? Muitas vezes o cara tem que mudar o
a disponibilização da câmera, o alinhamento da câmera em função de sol de frente, né? Então, ou uma outra inspeção técnica também que é composto o relatório. A parte de energia elétrica, rede IP, eu vou trabalhar com rede IP do cliente, vou fazer minha própria. Nós, no cliente, nós fizemos a distribuição. Já existia uma rede IP com fibra ótica, nós tivemos que fazer a implementação de VoIP dentro da rede IP do cliente e de câmera IP dentro da rede do cliente. Mas por quê? Porque o cliente falou, não, eu tenho uma rede IP e por que você vai fazer uma outra? Separada, fora da minha estrutura de análise, de monitoramento de estrutura de rede. Não, eu quero que você utilize a minha... Então você tem que estipular as bandas necessárias, os codecs no caso do VoIP, ou o fluxo de frames por segundo no caso de câmera IP, o tipo de protocolo, o tipo de codec que seria usado, entendeu? Então você tem essa inspeção que de repente você pode fazer. Já chegamos até no do cara, para justamente saber se você não tinha impacto com outras aplicações dentro do ambiente, entendeu? Óbvio, Reinaldo, mas a gente chega a um ponto desse. Não chega a um ponto desse, mas é um exemplo de que o relatório pode estar muito mais enriquecido do que a gente, né? Eu já, Que a parte de rede, para ter ideia, a gente já fez uma vez de colocar um Uhum. microtik lá na rede do cliente para ficar monitorando por alguns dias, porque ele falava, o tráfego aqui é tudo beleza, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí sabe assim, quando pelo teu feeling, pela experiência, tu dá aquela olhada de lado e fala assim, cara, eu acho que não é bem assim. Vamos dar uma monitoradinha? Vamos dar uma... Aí tu vai lá, no caso a gente colocou um microtik lá, rodando alguns dias para ver como é que tava a rede dele, e a gente descobriu que não era bem assim o negócio, trafegava mais coisa ali do que ele imaginava. E aí se Sim, jogasse um CFTV IP, não ia rolar. Daí a culpa era do CFTV IP, né? sim. Não, nós tivemos problema com a parte de interligação com a China e Brasil, porque lá era um IOC da Cisco e aqui eram da Unify. Nós tivemos problema de abertura de porta do MPLS. Existia a abertura de porta de sinalização do H323 e não existia de payload de voz. A chamada passava, a operadora dizia, olha, tá ok, tá conectado. Tá conectado, mas não tem tráfego de voz. O meu payload de voz não está chegando. Então eu tive que abrir um sniffer para saber. Tá, isso é um problema. Mas muitas vezes eu digo isso como exemplo de que de repente você tem um filtro muitas vezes que você está, e através do sniffer você tem condição de fazer esse monitoramento mais aprofundado, que obviamente é uma estrutura mais técnica, mas isso pode ocorrer, né? Por isso que eu falo que nesse aspecto ele é um documento vivo, né? O que eu gostaria de, sim, de deixar bem claro hoje, né, ao final aqui, é o seguinte: pô, é um negócio complexo, a gente consegue atender o projeto mais complexo do mundo, a gente consegue chegar lá, consegue. Só que a metodologia a gente pode usar para uma instalação mais básica, mais simples, igual tu já falou, né? Uhum. Para a realidade da empresa, pô, começa a ver ali o que é recorrente no teu dia a dia, né? Quais são os detalhes que normalmente tu pega numa instalação e vai documentando isso daí, porque com o tempo talvez vai chegar um momento que daí, pô, vamos contratar uma consultoria e vamos estruturar agora isso daqui. Mas é importante ter essa informação já na manga, né? Começar a entender qual que é o teu negócio, começar a entender quais são os empecilhos que normalmente tu vai ter e montar isso aí no documento. É igual o Reinaldo falou e eu comentei. Começa com checklist, obviamente o checklist está muito longe de ser um site survey, mas ele já é uma evolução para já ter alguma coisa. Melhor tu ter um checklist e começar a estruturar e amanhã depois tu ir para um documento mais completo do que não ter, né? E obviamente assim, pô, vou fazer um CFTV numa casa, vou fazer uma CFTV num pequeno comércio. Provavelmente eu não vou precisar de tanta informação, eu vou precisar de algumas coisas básicas, né? Pô, vai acessar remoto, quantas pessoas vão acessar, como é que vai. Isso é uma coisa interessante até, Reinaldo. É, há um tempo atrás ali eu tava ajudando um parceiro
Inclusive uma pessoa que viu uma aula e tal, me mandou mensagem, pediu uma ajuda, ele tinha um projeto para fazer de CFTV urbano. E a primeira coisa Uhum. que eu perguntei para ele foi o seguinte, tá, quantas pessoas vão acessar esse sistema? Ah, não sei, é um bairro. Eu falei, tá, mas tu precisa saber. Porque vamos supor que 100 pessoas tentem acessar ao mesmo tempo. Que upload que tu precisa ter da tua internet para. Então tu tem que entender uma coisa assim muito básica, né? Que muitas vezes o cara não se atende. Então assim, tendo essas simples questões, tu depois consegue avançar para um documento mais completo, né? E como você sempre, você diz naquela, acho que a penúltima aula, você comentou com relação a essa questão de, vou fazer uma estrutura de CFTV IP e vou precisar colocar em todos os switches da Giga, porque vou ter que colocar fibra, eu vou ter... Como você mesmo disse, isso aí vai de encontro muitas vezes de uma necessidade do cara querer vender um equipamento com overskill dentro da estrutura dele. Mas é assim, quando você faz um site survey, você tá sendo justo com a necessidade que você precisa atuar, né? Então, eu acho que isso é totalmente pertinente. Você tem que, na verdade, fazer uma análise real do que tá acontecendo, né? Eu acho que quando você comentou sobre essa relação de throughput de equipamentos de rede, cara, foi extremamente. Todo mundo fala que giga tem que ser giga, tem que ser giga, e isso não é verdade, né, cara? Isso aí você tem que passar por uma avaliação, ver o que tipo de equipamento você vai utilizar, e justamente, pô, dentro da estrutura do cliente, se o cliente já não tem uma estrutura que você consiga fazer isso sem a necessidade de, de despender muito dinheiro, de fazer ele entrar num despendimento de dinheiro muito maior, nesse aspecto eu acho corretíssimo, porque você tem que usar o seu conhecimento técnico uma coisa justa, né? Não, É, entendeu? e essa avaliação e esse conhecimento é onde muitas vezes tu acaba ganhando um projeto, né? Porque enquanto tá Sim. o outro lá dizendo que vai ter que ser um switch giga, que vai ter que colocar cabo novo, que não sei o que lá, e tu tecnicamente tu entende e consegue colocar a opção de falar, não, dados a estrutura que o cliente tem por A, B ou C, sem achismo, né? Aquela Uhum. história sem achismo, tu ganha um orçamento fácil, 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 com um pouco de conhecimento técnico. E aqui é um dos caminhos também para chegar nisso, né? Sim. Reinaldo, vamos avançar um pouco. Aplicação. Se a gente for analisar, não tem onde não se aplica um site survey, né? Porque se aplica numa instalação nova, numa instalação existente, numa alteração, numa expansão, numa melhoria. Né? Tem onde não dá de aplicar? Eu acho que não, porque se você for analisar a questão, porque a questão do site survey, você tem, na verdade, que você não vai fazer um voo cego no projeto que você vai ter. Então, por exemplo, vou instalar, sei lá, vamos supor, vou instalar 4 câmeras numa casa e não vou fazer nada. Quatro câmeras, mais o codec, mais a instalação, mais o DVR, mais a instalação, eu vou dar o X valor. Não existe pessoa que com sã consciência faça um voo cego desse achando que isso pode dar certo. Então, eu acho que o site survey, a função primordial dele é mitigar todos os riscos possíveis de você, em qualquer circunstância, quebrar a cara, entendeu? Você pode pegar um site survey e fazer um bolo, né? Você pode fazer muitas vezes um site survey, sabe? Eu vou fazer uma determinada obra dentro de casa, né? Então, pô, eu vou fazer uma estrutura. Por isso que eu falo, que nem o meu professor de metodologia de projeto falava, projetos você pode usar metodologia em qualquer coisa. Qualquer coisa que você consiga usar. Por quê? Porque a metodologia ela é aplicável a qualquer coisa. Você pode ter, se você pode de repente diminuir a carga burocrática da metodologia ou do Entende, né? processo. Senão não fica inviável, né? Exato. Os Você dados, né? pode, você pode racionalizar para dentro do anúncio da sua necessidade. Mas é um instrumento que só vem de encontro à sua possibilidade de acerto.
né? Então eu não vejo empecilho por não usar, entendeu? É nesse aspecto que eu vejo. Eu acho que é eu acho que quando você começa a utilizar essa metodologia, começa a utilizar um documento desse, você começa a ver o potencial de benefício que traz e automaticamente você começa a agregar aquilo como componente do dia a dia seu, né? E outra coisa também, Rinaldo, que eu vejo assim nessa estruturação dessas informações, primeiro te livra de um monte de pepino, né? Porque tem um monte de pepino que tu acaba enfrentando depois, que daí o cliente diz o seguinte, não, mas eu te falei, eu não perguntei e tudo mais. Então eu acho o seguinte, que toda essa documentação, ela acaba também nos protegendo a hora que alguma coisa dá errada, porque você passa ali por todo um processo, né? Faz uma análise, talvez não tão. Vamos dar um exemplo aqui, vou instalar um CFTV numa residência. Daí vai lá, o cara instala, isso aconteceu comigo, tá? Aconteceu com a minha empresa aqui. Vamos lá, instalamos e tudo mais. Cara, no primeiro dia parou de funcionar acesso remoto. Pô, chegamos lá, modem resetado. As portas, na época ainda tinha que fazer NAT, né? Hoje já um pouquinho, o P2P já facilita um pouco. Já que eu Graças não a Deus. gosto muito, mas enfim, É, é outra história. Não vamos entrar é, nesse. Mas verdade. tá, pô, deu mais uns 2 dias, vamos lá. E aí o técnico, quem foi fazer a manutenção lá, ele é muito criterioso, assim, sabe? Ele é um cara que os detalhes, no mínimo detalhe ele pega. E ele foi lá, fuçou, ele descobriu o que estava acontecendo. O filho dos caras estava travando o jogo dele, ele ia lá, ele simplesmente resetava o modem, porque a internet estava muito no limite e tudo mais, aí parava de comunicar aquelas portas, a banda ficava liberada para ele, né? Então assim, um negócio que parece ridículo, mas pô, eu vou fazer uma instalação na casa do cliente, pô, quanto é que tu tem tu vai acessar remoto? Vai. Pô, quanto é que tu tem de internet aí? O que mais na tua rede usa essa internet? E eu depois disso eu peguei outras situações que o cara falou assim, não, meu filho fica o dia inteiro ali baixando o filme da internet, fica o dia inteiro. Então se tu for ver, o consumo ali vai ser gigante, então talvez o cara precise ter além de, ou aumenta a internet, ou vai lá, faz um QoS, né? Faz um controle lá de serviço para trabalhar. Então, assim, é um negócio simples que numa instalação de um CFTV eu estou tentando trazer para o mais Aham. básico, né? Porque o teu dia a dia é mais de projeto e tal, mas assim, para trazer para o mais básico. Uma simples instalação de 4 canais, a gente consegue aplicar isso daqui, ter essa documentação e saber o que eu preciso entender ali dessa estrutura para depois eu não me incomodar também, né? Então, e digo mais, pode até parecer um pouco assim incoerente, de repente, não é incoerente, exigência a mais, né? Mas o site survey correto mesmo, ele é acompanhado pelo cliente, no caso domiciliar, não vou exigir isso, mas numa empresa existe uma pessoa que vai te acompanhar em relação ao site survey, que tem que estar, né, condizente com o projeto está sendo feito. Então a pessoa é elegida como sendo representante do projeto perante os fornecedores e a pessoa se acaba se envolvendo com isso. Mas normalmente o cliente ele assina o site survey. Isso em grandes projetos, por quê? Eu vou te dar um exemplo que nem você disse muito bem aí. Vamos supor que, por algum motivo, entre o site survey realizado e de repente uma instalação, já uma finalização, constate que tivemos um problema de conectividade com acesso à internet. Você chega lá nesse período aí, o cliente trocou de operadora e teve algum problema de access list e colocou e bloqueou determinado serviço, ou porta, ou sei lá, né? Dependendo do grau que você tem de nível de camada mais alta de filtro de aplicação. Você imagina, como que eu vou provar para o cliente que antes o projeto estava condizente com aquela banda ou com aquela circunstância de rede e agora não está mais? Pô, mas eu não, você não disse isso. Então aí você gera esse disco que não disse e você não tem um documento para dizer, olha, você assinou junto comigo dizendo, olha, a banda realmente existiu e era tanto. Então, assim, volto a dizer, não estou dizendo isso que vá
ser uma necessidade que você faça isso em conjunto com o cliente domiciliar. Mas numa empresa, você tem que ter respaldo. É a mesma coisa que você vai fazer um aceite do projeto. Você vai fazer um aceite de projeto, no final da entrega do projeto, para finalizar todos os procedimentos e o aceite final, o cliente vai assinar aquele aceite, dizendo, olha, tudo que eu pedi, todas as minhas demandas foram atendidas. Né? Então, nesse aspecto, o Site Survey vai te livrar, muitas vezes, de determinadas circunstâncias que, se você não tiver prova, vai cair por cima das suas costas. Eu sei. Reinaldo, mais alguma coisa tu queira complementar para a gente finalizar aí o tópico de hoje? A questão de por que realizar, na verdade, a gente acho que já atingimos, já A gente falou já todos os meio que benefícios, né? falou de tudo, né? A gente tinha mais ou menos uma sequência aqui, mas a gente já passou por bastante coisa, né? A parte de análise de cases também, acho que eu já falei até demais já. Não, pelo contrário, a gente. A única coisa a minha percepção, Reinaldo, assim, dessa metodologia, é que ela é muito aplicada em telecom, né, em rede e tudo Sim, mais, e pouco ainda na parte de segurança, né? Ainda quando lá alguma coisa em CFTV IP, um pouco mais avançado. E a minha ideia hoje aqui era. Meu áudio tá baixo, vou dar uma aumentadinha aqui, deixa eu ver, vou aumentar um pouquinho aqui. É, mas a minha ideia era realmente trazer o seguinte: pô, tá aqui o conceito. Pô, é um conceito de empresa gigante, é um conceito de empresa gigante. É um conceito de empresa estruturada, onde na maioria das vezes quem vai fazer o orçamento, quem vai montar o projeto, muitas vezes não é nem o técnico que foi lá na ponta, né? Ele vai trazer todas as informações e tudo mais. E muitas vezes, igual tu falou, vai ter um arquiteto de projeto lá, vai ter uma outra pessoa que vai colher todas essas informações, vai montar, vai estruturar. Mas assim, não tem o porquê você não aplicar no teu dia a dia, com uma instalação de um alarme, com uma instalação, seja o que for. Vou generalizar ao limite aqui, uma instalação de um portão eletrônico. Tem um monte de informação ali na instalação do portão eletrônico e é interessante você saber antes de fazer um orçamento para o cliente. Pô, o teu portão é de alumínio, é de ferro, é de madeira, a base é assim, a base é assada, onde que está a elétrica, de onde vem, tem aterramento, não tem. E aí a gente vai estender, né? Ah, é simplificar muito o site survey? É simplificar. Mas a ideia da metodologia é a mesma, né? Você documentar todos os porquês ali para que na hora realmente que o projeto esteja aprovado, você consiga entregar exatamente o que o cliente quer ou o que a expectativa dos dois, né? sim, perfeito. Tá? Isso mesmo. Reinaldo, alguma pergunta? Ninguém se manifestou, não temos nenhuma pergunta aqui. Reinaldo, tu quer? Acho que vamos partir para finalização. Se tu tiver mais alguma coisa para colaborar, se tu quiser fazer o teu merchan, deixar teu contato aí, agora é a hora. Então, eu deveria. Existe uma pessoa, um profissional que ele é bem renomado no mundo e chama Vlado Danjonovski, que é um cara que faz muitos anos atrás eu comecei a seguir, inclusive os documentos dele. Se você quiser, depois eu passo o site dele e tal. Ele é da Austrália, né? E ele é um cara que muitas vezes eu sigo as publicações dele, e é um cara que ele trabalhou muito, inclusive com a parte de site survey, para você ter uma ideia. Ele fez uma instalação, iniciou há muitos anos atrás, ele começou a instalação de CFTV ainda, que era com tubo Vidicon Meu CRT, Deus que do era céu. isso aí. Ele fez a primeira instalação no Cassino Star, lá na Austrália, com 1.200 câmeras. Mas daí eles, tipo, mas Então, se tudo isso aí com vídeo corrente, eles tiveram que reforçar a estrutura do prédio, né? Tiveram que fazer umas sapatas maiores, né? Porque não aguenta o peso. e pra você ter uma ideia, porque o cassino tem uma estrutura que você tem que, muitas vezes, você tem que provar que determinada coisa aconteceu ou não dentro do cassino. Se você não provar,
quem tem, no caso dos Estados Unidos é assim, quem tem razão é o cliente. Sim, sim. Então eles para não perder dinheiro, o cassino é uma estrutura que usa a parte do CFTV massivamente. Né? Eu fui há uns 2 anos atrás, eu fui na SC Las Vegas e fiquei impressionado com a qualidade de câmera que tem nunca, aquelas mesas de blackjack mesmo, aquelas coisas, tem 20 câmeras, umas 3 apontadas por cada pessoa que está sentada ali. É. Então, e depois se você quiser eu posso passar os contatos aí. E esse cara é muito acessível, inclusive, e a documentação, ele tem até um livro que se popularizou, a Bíblia do CFTV, né? Infelizmente ainda não tem em português aqui no Brasil, mas é assim, em termos de tradução, hoje em dia a gente tem ferramentas que fazem esse tipo de tradução. Sim. Mas é um cara que ele tem vários vídeos, inclusive é um cara que defende muito o projeto óptico do CFTV, Wagner. Ele fala muito sobre relação ao que é o projeto óptico, inclusive dentro do site survey, ele fala muito dessa área do projeto óptico como dos elementos mais críticos do projeto. Porque ele fala que o projeto de redes, tudo, são projetos críticos, mas o projeto óptico é o que realmente vai ser visível, é o que realmente vai transpor a informação para dentro do sistema. Então, quando você perde tempo com o projeto óptico, você ganha tempo e ganha em relação à possibilidade e assertividade do projeto, entendeu? Não, legal, Reinaldo. Acho que depois tu puder me passar, daí o que que eu faço? Daí eu disponibilizo, eu passo aí no e-mail, no WhatsApp para a turma que está na minha lista. Eu passo aí como material aí para o pessoal poder consultar. E eu vou te falar que nem eu conheço ele, tá? Eu vou dar uma olhada lá e vou dar uma stalkeada e vou dar uma estudada aí nesse cara, para ter certeza disso daí. Tá. Em relação ao contato, eu tenho o e-mail, se você quiser depois deixar meu e-mail para o pessoal, né? Ah, Eu não tenho vamos, ainda site, mas futuramente a gente vai estar. deixa Eu eu... pensei, ah, Não, pode falar, Reinaldo, desculpa. eu pensei, na verdade, de fazer um site de repente para colocar, porque como eu estudo muito essa parte de comunicação, de telecom, vamos dizer assim, da parte de conectividade entre que nem a última pesquisa eu estava vendo em relação ao protocolo do HCVI, do HDTVI, de tráfego, de como é feito isso, porque é, eu não sei porque não existe informação sobre o tráfego de informação entre câmera e DVR nesses protocolos, o HD, o HDCVI ou TVI. Pelo menos eu não encontrei. Eu falo tipo de protocolo mesmo de comunicação, né? Eu estudei, na verdade, essa parte CVI e TVI, mas só que estruturas de operadora de televisão que utilizam esse tipo de mesmo protocolo. Levantando, inclusive, a parte de modulação de QAM, né, modulação de amplitude por quadratura. E eu consegui muitas informações e muitas vezes a disponibilidade existe de a gente compartilhar isso. Eu até pensei em criar algum documento, alguma matéria, né? Mas de repente, como tem muitos sites que já têm muitas informações, então eu achei que seria um excesso a mais de colocar essa tipo de informação. De repente, Wagner, inclusive, se quiser fazer uma parceria, eu crio documentos, você coloca, disponibiliza para o pessoal também e usa o seu canal de acesso para a gente Legal? disponibilizar esse tipo de coisa. Não sei se você Sim, achou sem, legal, né? não, sem dúvida. Sim, Reinaldo. Eu acho que com excesso de informação eu não vejo, sabe? Eu acho que quanto mais informação tiver, melhor. Se tu quiser usar o meu site e tudo mais para colocar, eu acho legal. A gente pode disponibilizar lá dentro daquela pasta lá de materiais técnicos, onde já tem algumas coisas que eventualmente eu já vou colocando. Até um dos meus projetos aí para ano que vem é estruturar uma área de manuais ali dentro também, de procedimento e tudo mais, porque muitas vezes eu vejo o pessoal se batendo com algumas coisas. Então, quem sabe é uma oportunidade de a gente estruturar aí uma biblioteca de material para o pessoal poder consultar, né? Eu acho que seria legal. Reinaldo, teu e-mail é reinaldo.lozano@gmail.com, né? Isso, exatamente. Ponto Lozano. O que deu aqui? Ah, cala a boca, Microsoft. Lozano@gmail.com.
Beleza? Aí, se alguém quiser entrar em contato aí, trocar uma dúvida, trocar uma ideia com o Reinaldo, tá aí o contato dele. Quer passar teu celular, alguma coisa ou deixa quieto por enquanto? É Por melhor não, enquanto, né? por enquanto a gente já vai deixar pronto aqui. Eu sei bem do jeito que eu sei bem do jeito que é, sei bem do jeito que é isso aí. Reinaldo, cara, eu quero te agradecer imensamente aí. Tu é um dos caras aí que mais tem estado aí nas minhas lives. É sempre bom a gente tá repassando esse conhecimento. Eu gosto pra caramba, né? Tem vezes que dá até aquela brochada, que às vezes o cara vai lá, monta um material e tudo mais. E muitas vezes nem todo mundo chega a ver esse material, né? Mas assim, igual tu falou, excesso de informação. Cara, a gente tem que botar a informação. A nossa parte a gente está fazendo, tá tentando trabalhar para um mercado melhor. Eu, pelo menos, também estou tentando bastante isso daí. Eu vejo que, tá muito no achismo o nosso mercado, tá muito de qualquer jeito. E a partir do momento que a gente conseguir estruturar, então assim, quanto mais pessoas conseguir botar a informação para fora, cara, tem que colocar. Então assim, ó, quem sabe daqui a pouco tu monte um canal, monte site, cara, e começa a botar informação no mercado. Né? A gente já tem os nossos big players aí, pega lá o Alexandre de Papo Segurança, que é um cara gigante, né? Tem alguns outros aí que eu não tenho tanto contato. Tem o pessoal da Engihal lá falando de elétrica, é um canal que eu assino, assisto, por mais que o nosso negócio não seja elétrica, mas muitas vezes só o fato de tu estar vendo como o mercado se comporta é bem interessante. Então assim, cara, não se retrai não. A hora que puder, bota informação aí, seja do jeito que for, né? E a gente tem que colocar o máximo de informação aí no mercado para ver se a gente consegue melhorar aí um pouco esse nosso mercado aí que tá tão sofrido, né? Então assim, cara, quero te É, agradecer por se dispor aí, ficar até esse horário, passando toda essa informação aí para nós e estando mesmo nas outras aulas, né? então, eu gostaria de agradecer também a você e principalmente parabenizar pelo trabalho, tanto você como o Alexandre, a questão de você despertar o pessoal para essas questões mais estruturais da área, né? Eu acho que conhecimento técnico, muitas vezes, o pessoal tem muitas pessoas que já passam isso com um nível muito bom, inclusive até o Cláudio Almeida Cláudio já Almeida, passa. igual outro gênio, né? Não tem nem o que falar, né? Então é assim, são pessoas que passam esse tipo de informação com uma estruturação técnica muito grande. E isso aí é o pessoal paladino mesmo da, da questão do lado do bem, né? Sim. Não digo assim. Muitas vezes eu saio um pouco de lado da relação de fabricantes, muitas vezes, de ser guru de fabricante, ser uma pessoa muitas vezes direcionada a isso, porque os fabricantes eles nascem e eles morrem, entendeu? Então tem muitos fabricantes que já existiram, deixaram de existir e assim por diante. Eu acho que o agregar informação técnica, você conhecer, deixar de ter aquela repulsa com relação à questão técnica, normalização. Óbvio, normas, a gente aproveita o que é necessário, mas você não pode. Você tem que estar sintonizado com essas condições técnicas, que eu acho que você, tanto o Alexandre como o Cláudio Almeida também fazem, são trabalhos excepcionais e só tem que dizer parabéns mesmo, porque são pessoas que estão disponibilizando o tempo de existência pro bem-estar, né, e para evolução dos outros. Vocês estão de parabéns mesmo. Mas tem um pouquinho de egoísmo aí, tá? Porque, querendo ou não, eu sempre tenho aquela ideia. Eu estou disponibilizando, tô, mas eu tenho certeza que a partir do momento que o mercado melhorar, vai melhorar para mim também. Eu também estou no mercado, né? Sim, lógico. Então, assim, claro, a gente fala tem um pouco de egoísmo, tem, mas não é esse o intuito, né? E o que tu falou de fabricante ali, eu achei legal, Reinaldo, e sempre foi essa a minha visão. Quando eu quis começar a fazer isso daí, eu sempre falei assim, cara, eu não quero carregar a bandeira de nenhum fabricante. Se precisar falar de fabricante, eu falo, mas por causa de uma tecnologia, não por causa da marca. Né? Então já teve live de eu falar de marca de cabo, marca de equipamento, mas assim, porque eu entendo que é a tecnologia que eu estou falando, não a marca. Agora, fazer igual algumas pessoas a gente vê aí brigando por causa de marca, se degladiando em grupo, porque a marca tal é melhor, a marca outra é fabricante assim, e no final
tem um monte de coisa que as duas, eu falo duas porque a gente sabe de quem a gente está falando, né? As duas trazem do mesmo lugar, tem coisa delas que vem do mesmo fabricante, tem coisa que não vem. Então, assim, não dá de a gente ficar defendendo marca, a gente tem que defender tecnologia, porque para o cliente muitas vezes não importa se é Intelbras, se é Hikvision, se é Giga, se é JFL, se é Axis, se é PEL, não importa, ele quer que funcione, a gente tem que entregar a solução. Então a minha ideia sempre foi isso daí, não vamos defender marca, vamos falar da marca quando for necessário, obviamente, mas o negócio é a gente defender a tecnologia e não a marca. Então tá bom, e eu estou à disposição se precisar mais Vamos coisas aí a gente vamos combinar mais conversar. uma dessa daí. Vou colocar também à disposição aí, se mais alguém quiser se dispor aí a participar, fazer mais uma live aí. Eu gostei da brincadeira, sabe? Gostei. Eu acho que vou começar a fazer uma live semanal. Não tenho nada para fazer, né? Não tenho nada para fazer. Vou fazer duas agora, uma com bate-papo com a galera. É bom, isso é bom, né? Isso é bom para Uma todo mundo. maravilha, uma maravilha. Então tá, Reinaldo, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, muito obrigado. Sei que hoje, acho que pelo que eu vi ali nos comentários, deu uma boa travada. Porém, eu tô gravando aqui também, então depois eu vou subir para ficar aula completa e a gente vai se falando. Tá Reinaldo, então bom, depois o que tu tiver de material, se tu puder me passar, e pode daí eu deixar. encaminho para o pessoal que está na minha lista de e-mail ali na lista de WhatsApp e a gente vai compartilhando essa informação. Beleza, Perfeito. Reinaldo? Tá joia. Então, abraço a todos aí, muito obrigado. Boa noite a todos, né? Valeu, brigadão. Vamos encerrar a transmissão agora. Então, um abraço a todos aí, que Deus abençoe. Vamos esperar que semana que vem nós estejamos por aqui com mais um assuntinho legal aí para o nosso mercado. Beleza? Pessoal, até mais. Tchau. Tchau, tchau.